Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Nos últimos anos, uma das listas mais conceituadas sobre jovens promessas do futebol mundial tem sido a Next Generation. Criada em 2014 pelo jornal inglês The Guardian, ela todos os anos destaca os melhores talentos que estão surgindo em praticamente todas as ligas do planeta. É uma importante vitrine, principalmente para aqueles que sonham em jogar em grandes times do velho continente. Entretanto, por mais que seja um enorme reconhecimento, ser citado na Next Generation está longe de ser uma garantia de sucesso. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz os nomes de 4 jogadores que estiveram presentes na lista da edição de 2014, que infelizmente já anunciaram suas aposentadorias. Confere só! O primeiro caso é, sem dúvidas, um dos mais tristes do vídeo de hoje. Em outubro de 2014, quando apareceu entre as 40 maiores promessas do futebol mundial, o meia holandês Abdelhak Nouri era apontado como uma das grandes revelações do futebol holandês. Extremamente técnico e habilidoso, chegando muitas vezes a ser comparado com Ronaldinho Gaúcho, Nouri era um dos principais jogadores do time sub-19 do Ajax e já tinha no currículo convocações para quase todas as seleções de base da Laranja Mecânica. Seu nome também era especulado na época como futuro reforço de outros grandes clubes europeus, como Barcelona e Manchester United. Em resumo, ele era indiscutivelmente um dos personagens mais prestigiados nessa lista. Entretanto, menos de 3 anos depois dessa citação, quis o destino que a carreira de Nouri fosse interrompida de maneira dramática. Em julho de 2017, quando participava de um amistoso de pré-temporada com o time sub-20 do Ajax, o meio-campista sentiu-se mal e desmaiou no gramado. Era o início de uma parada cardíaca. E apesar de ter sido prontamente atendido pela equipe médica que estava no jogo, a falta de oxigenação no cérebro entre o momento do desmaio e a chegada ao hospital rendeu ao jogador graves sequelas neurológicas. Nouri chegou a ficar quase 3 anos em coma. Ele chegou a sair dessa situação, mas de acordo com as últimas atualizações da imprensa holandesa, não consegue desempenhar ações básicas como falar ou reconhecer pessoas. Atualmente com 27 anos, se recupera em casa ao lado da família. O Ajax, que chegou a rescindir o contrato do jogador quando ele ainda estava em coma, reconheceu que houve falhas no atendimento médico e fez um acordo de indenização com a família para pagar quase 8 milhões de euros. So Yu-Hwan foi uma das grandes surpresas da Next Generation de 2014. Atleta do time sub-18 do Pohang Steelers e da seleção sul-coreana, ele foi apresentado na lista como um meio-campista extremamente ofensivo e habilidoso, com características muito parecidas com a do japonês Shinji Kagawa. Além disso, a publicação também ressaltou que alguns meses antes, So tinha sido um dos principais destaques do Pohang em um torneio sub-18 dos Emirados Árabes Unidos. Na oportunidade, o time sul-coreano chegou a vencer o Manchester City pelo placar de 2-1, com o meia sendo o grande nome do duelo. Todavia, no final das contas, a carreira de So teve como ponto máximo apenas essa citação na lista do The Guardian. Devido a problemas físicos, ele nem chegou a ser promovido ao time principal do Pohang, e já em 2018, após ser reprovado em um exame médico de um clube belga, foi parar no Pyeongtae Citizen, time que na época disputava a 4ª divisão sul-coreana. Por lá ficou por apenas 1 ano até decidir encerrar a carreira nos gramados com apenas 22 anos. So completou seus estudos e nos últimos anos vem se dedicando à carreira de treinador. Recentemente trabalhou em algumas escolinhas de futebol lá da Coreia do Sul. Ele está com 27 anos. O lateral esquerdo Julen Arellano foi um dos 3 espanhóis presentes naquela lista do The Guardian. Atleta do time sub-19 do Barcelona, foi tratado pela publicação como lateral habilidoso, ofensivo e versátil, podendo ser usado também como meio-campista. Prestes a completar 18 anos, Arellano vivia realmente um bom momento na carreira naquela época. Além de já somar convocações para as seleções de base da Espanha, ele vinha de uma excelente temporada no time sub-16 do Barça, onde venceu alguns torneios nacionais e internacionais.
Até era chamado pela imprensa espanhola de Bale do Barça, numa clara referência ao jogador galês que estava no rival Real Madrid. Mas, apesar de todas as expectativas positivas, a carreira de Arellano nunca atingiu o nível que todos esperavam. Após não aceitar uma renovação de contrato para continuar atuando na base do Barcelona, a partir de 2015, o lateral começou a rodar por alguns clubes de menor expressão, como o Bilbao Athletic, que é o time reserva do Atlético Bilbao, Osasuna B e Tudela, todos clubes que participavam das últimas divisões espanholas. Já em 2019, após uma breve passagem pelo Calarroja da terceira divisão, decidiu deixar de vez os gramados com apenas 22 anos. Ele se dedicou aos estudos e hoje, aos 27, trabalha como psicólogo na clínica da Universidade de Navarra, lá na Espanha. E para finalizar, bora falar de um personagem aqui da América do Sul. Quando apareceu na Next Generation de 2014, o atacante colombiano Alvaro Sánchez era um dos poucos que já tinha uma certa rodagem profissional. Artilheiro do Campeonato Nacional Sub-17 com incríveis 36 gols em 30 jogos, ele havia acabado de ser relacionado para algumas partidas do time principal do Deportivo Cali. Tola, como também era conhecido na época, também tinha convocações para a seleção Sub-15 da Colômbia, onde teve a oportunidade de participar de alguns torneios internacionais. Foi apresentado pelo jornal inglês como um atacante rápido e habilidoso, com características até parecidas com as de Adrián Ramos, outro atacante colombiano que na época se destacava no Borussia Dortmund. Até por isso, ele poderia em pouco tempo figurar em um clube europeu. No entanto, apenas alguns meses depois dessa importante citação, Sánchez passou a conviver com uma série de lesões que acabaram atrapalhando demais a sua carreira. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, entre 2015 e 2019, a jovem promessa colombiana conseguiu entrar em campo apenas 16 vezes, e isso já somando sua passagem pelo Deportivo Cali e os empréstimos para Deportivo Pasto e Orso Marzo. Marcou também um único gol ao longo desse período. Diante então dessa dura realidade, Sánchez, antes mesmo de completar 22 anos, decidiu se aposentar dos gramados. Infelizmente, não consegui achar mais informações sobre esse ex-jogador na internet. Ele hoje tem 26 anos. Pessoal, para quem quiser conferir, eu deixei aqui no comentário fixo a lista completa com essas maiores promessas de 2014. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!